Livro de Exercícios, um curso em milagres, lição número 101. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Então a gente vai continuar aqui com esse exercício entendendo o que é a felicidade, o que é a verdadeira felicidade, o que a gente pode fazer para alcançá-la. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados. Lembra que a gente fala muito, o livro ensina muito isso, a importância do auto-perdão, a importância da gente se conhecer de verdade, para que a gente possa entender que tudo isso que a gente acha que criou, na verdade não passa de uma ilusão mental na qual a gente se colocou, que um filho de Deus, ele é mantido em perfeição, ele é mantido tal qual a verdade que ele foi criada. E essa verdade, ela é imutável. Ela não sofre com nada, porque ela é a verdade. A verdade é tudo que existe. A nossa verdade é algo muito maior do que a gente imagina. Então a gente não pode ter pecado, pessoal, porque o pecado não é algo que foi criado por Deus. E no universo que a gente imaginar, na dimensão que a gente imaginar, só existe o que foi criado por esse Deus, por essa força criadora, né, por essa força que movimenta tudo isso que a gente conhece como universo, campos eletromagnéticos, não importa a linha que a gente for seguir, a gente vai chegar sempre em uma só conclusão: existe uma força universal criadora de tudo que existe. Essa força, ela é representada também no livro Um Curso em Milagres como a verdade com V maiúsculo. A verdade que permeia tudo o que é criatura, tudo que foi criado, tudo que vem a ser expressado, tem que vir desta verdade. E o que vem desta verdade é constituído por ela mesma. Então, quando a gente cria a ideia de que a gente pecou, né, vinda de um arrependimento, vinda de uma ideia ainda de que nós nos separamos, quando a gente acreditou que a gente poderia se separar de Deus, a gente criou um mundo ilusório. Esse mundo está à parte da verdade, ele não é a verdade. Então a gente nunca pode, de fato, ter pecado contra Deus. Isso não existe. Então quando a gente assenta essa verdade em nós, a gente entende o porquê o perdão é possível, né? Então eu peço perdão a mim mesma, eu me perdoo pelas minhas ações, e aí eu sinto esse amor vibrar em mim, e aí é com esse amor que eu perdoo o outro, que eu entendo o outro, porque eu passei a entender quem eu sou de verdade. E aí, com isso, dentro desse pacote, a gente entende que Deus só quer a nossa felicidade, porque Ele só quer que a gente expresse aquilo que nós fomos criados para ser. Então, a verdade de Deus, a nossa verdade, ela não precisa vir depois de anos, encarnações e de sofrimentos e pagações de karmas, não. Não é dessa forma como a gente aprendeu que as coisas funcionam. A gente está aqui nesse planeta de expiação e provas porque a gente precisa refazer essa mente tão acostumada a pensar errado. Quando a gente começa esse trabalho, a gente pede para a nossa centelha tomar a frente das nossas ações. E aí os nossos dias vão se tornando leves, a nossa vida se torna leve, porque a gente vai se aproximando da verdade de que nós fomos criados para ser e entendemos que não tem nada para pagar. Quando a gente perde esse medo, a gente não consegue mais agir errado. Se você está de verdade vibrando nessa energia, você não consegue agir de uma forma errada, de uma forma egoísta, porque a gente consegue sentir a bondade que habita dentro de nós, que é parte de nós. Então é muito importante, porque com isso a gente perde o medo, por exemplo, de entregar as nossas decisões para a centelha divina. A gente perde esse medo. Mas o que será que essa centelha, que esse Espírito Santo quer para minha vida? Será que é o mesmo que eu quero, que não? Né? Então a gente perde o medo. Aí vem, né, a força que é o soltar e entregar para Deus. Então vamos lá.
No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Então, enquanto a gente acredita que a gente é capaz de pecar, a gente tem que acreditar que a gente tem que estar nessa defesa, nesse mundo maluco de ilusão. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu filho. Né? Então, olha, vocês pecaram, vocês crucificaram o filho que eu mandei aí para salvar vocês. Isso faz parte de uma história muito mal contada, faz parte de uma crença, né, que vem há muito tempo sendo alimentado, e é justamente esse mecanismo aqui que a gente tem que mudar. Quando a gente entende quem nós somos, a gente entende que isso aqui foi ilusão, que isso aqui não está acontecendo de verdade, está acontecendo nesse mundo, nesse sonho ilusório que a gente está vivendo. Quando a gente entende isso, tudo vai se encaixando. Hoje precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. A gente criou uma ideia de quem nós somos, por isso que a gente criou o ego. O ego, ele foi uma criação nossa, de uma ideia errada de quem nós realmente somos. Então a gente criou essa personalidade ego. Só que isso ganhou forma, né? Tudo que se cria tem energia, tem vida, e existe uma força que não quer que isso mude, por isso que é tão enraizado, por isso que é tão difícil. E pessoal, se não fosse assim, a gente não ia escutar tanto a importância de refazer nossas crenças, porque a gente só manifesta aquilo que a gente acredita. Se a gente continuasse acreditando em nós mesmos, olhando para nós mesmos como filhos pecadores de Deus, a gente não consegue sair disso aqui. Vai ter momentos que a gente vai estar bem, mas vai ter momentos que a gente vai cair. E aí vai ficar nesse vai e volta, de vez alcançar de vez uma vida plena de harmonia. E aí depois a gente vê o que vai acontecer. Mas primeiro a gente tem que ter essa certeza em nós mesmos de que nós não somos pecadores. Nós somos muito maior do que a gente imagina. E esse tempo já está chegando. Já está ficando cada vez mais fácil para a gente entrar em contato com essa nossa realidade. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal que tens te compreendido, que tens te compreendido equivocadamente. Então, se eu estou em dor, eu estou olhando para mim de uma forma errada. Então, eu estou me compreendendo equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus. Deus quer que sejamos aquilo que Ele criou para ser, para que a gente venha manifestar, né? Manifestar a nossa verdade, que é criada tal qual semelhança do seu Criador. Então a gente vai aplicar aqui, ó, períodos curtos, né, de prática, a seguinte afirmação: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. O pecado não existe, então eu não tenho que pagar nada. Não existe consequências de uma ilusão, a não ser coisas que eu fique alimentando ainda aqui. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e, em seguida, tentar achar mais uma vez a alegria que estes pensamentos introduzirão na tua mente. E aí, a gente faz essas duas afirmações, sente a alegria que isso vai nos trazer e durante o dia a gente vai passar aplicando a seguinte frase: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. Então, sim, somos merecedores, somos herdeiros desse amor do Criador de tudo que existe. Muito obrigada.